Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2. E o vídeo de hoje é daquele jeito, mais um relato cabalístico aí, já pelo promotor de vídeo, né? O nome que ele escolheu aqui é Evil, mal em inglês. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja e ouvintes do canal, me chamo Evil e essa é a minha primeira doação sendo ouvinte há um bom tempo. Coruja, como você explica o fato de somente alguns homens como nós, da comunidade, termos a visão sobre o que realmente os seres de luz são e quais são suas reais intenções? No meu meio familiar isso ocorre e eu também vejo em outras famílias, como jovens seres de luz, tanto dentro quanto fora da igreja, com aquela famosa cara de sonsa ou santa, que por trás tem ações que até Satanás se espantaria. Tem uma colega minha, sim, a chamo de colega, pois não escondo o quanto não confio nela, que é a típica honradinha de igreja santa do lar, um amor de pessoa, porém no off dou muitas risadas dos contos que ela mesma diz pra mim. Coisas do tipo fazer ato em becos, faltar aos cultos para ir a motel, e o mais cabalístico é sair de madrugada para farrear e olha que a mesma mora com os pais e irmão. O questionamento que fica é por que os homens, principalmente os mais velhos, não conseguem enxergar a real face de certos seres de luz. O que, na sua visão, estaria tampando a vista dessas pessoas? Pois mesmo antes de eu reconhecer a Red, eu nunca vi os seres de luz como seres limpos e puros que todos acreditam ser. Até porque, quando mais novo, a minha irmã fazia essas mesmas coisas que minha colega faz, ou seja, é uma atitude normal, entre aspas, que todas elas têm em seu DNA. Atualmente, eu não vou mais à igreja por motivos meus. Minha fé não diminuiu, porém não me vejo indo mais a igrejas, pois virou um antro de mães solteiras à procura de um besta. Que ele poderia ter tirado o S aqui, né? Um beta também. Meninas abaixo de 30 rodando feio no carrossel e pastores e padres pregando tudo menos o real evangelho. Dito tudo isso, voltamos ao questionamento de por que pessoas mais velhas ou não tão velhas assim, como os pais dessa minha colega ou demais pais pelo Brasil e mundo afora, não conseguiram enxergar a real face dos seres de luz ou essas pessoas simplesmente se fazerem de cegas com vergonha do que criaram. Encerro aqui meu relato e deixo uma dica para quem não usa. Sempre que sai de casa, saia com uma máscara social e nunca, em hipótese alguma, deixe de usar a máscara social, pois isso salva vidas. Pois é, realmente, isso é uma necessidade, é uma coisa que, inclusive, nossos pais nos ensinam. A Mesquipil, nossos pais nos ensinam, tá? Se forem pais de qualidade, eles falam que realmente certas coisas você não pode dizer na frente de outras pessoas, de desconhecidos, as regras de etiqueta, padrões. Só que os pais, dependendo da sua idade, obviamente, mas eles vão vir de uma época onde as máscaras sociais eram outras, tá? Hoje a necessidade de máscaras sociais são muito diferentes pelo simples fato de que o mundo mudou bastante e enquanto seus pais eles não tinham problemas como, por exemplo, lidar com ser chamado de machista, misógino, homofóbico, racista, esse tipo de coisa, hoje você tem. Então a máscara social que você tem que usar é muito diferente, mas eles já ensinavam isso. Mas enfim, ao Evil, muito obrigado pela doação e excelente assunto de vídeo. E lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está na descrição e no comentário fixado. Assim vocês ajudam demais o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. E vocês também podem fazer esse conteúdo chegar a mais homens apenas deixando um like, se inscrevendo, ativando as notificações, principalmente compartilhando o vídeo e deixando um comentário aqui embaixo. Tem essa funçãozinha nova aí que é da TikTokização do YouTube, né? Está acontecendo, que é a função de hype. Vocês podem dar um hype também aí no vídeo, ajuda bastante. E só lembrando a vocês que o link para adquirir a Corte das Corujas já está consertado. O que aconteceu foi que, acredito eu, que eu tinha deixado o link aí da Black Friday, e aí a oferta finalizou, e aí quando vocês clicavam ali, ia para uma oferta que não estava mais no ar. Então eu já consertei isso e o link para adquirir a Corte das Corujas já está no ar junto com o código do Coruja e demais produtos do canal, certo? Agora vamos a este assunto de vídeo do Evil aqui. É simples, responder essa pergunta dele, esse questionamento dele que muitos homens da comunidade têm é muito simples. Eu vou aproveitar até para usar esse vídeo para falar sobre o matriarcado e o patriarcado reais, como eu prometi em vídeos anteriores.
É o seguinte, cara. Como vocês podem atestar em documentários excepcionais feitos pela comunidade brasileira, o primeiro feito pelo Tiozão Miguel, vocês devem conhecer. Ele foi da primeira onda, fez lives com o Raccoon também, Dom Sandro, com o Kodama, que atualmente é o Plaiter Pontes. Antes ele usava o pseudônimo de Kodama no canal dele para criar conteúdo masculinista. E ele também fez um documentário, veja só. O documentário do Tiozão se chama Esse Tal de, entre aspas, Amor, de 50 minutos. Está na descrição e no comentário fixado, recomendo que vocês vejam, tá? 60 mil visualizações há 5 anos atrás. Tô vendo aqui agora. Eu não acompanho mais o canal do Tiozão, cara, mas é um canal excelente. Acabei de ver que ele fez uma live há 5 meses atrás chamada A História da Lavagem Cerebral Sexual do Juvenal. Ele gosta de fazer essas rimas, né? E é uma live de 1 hora e 40 minutos, basicamente, dele falando sobre a lavagem cerebral sexual e romântica que foi feita na cabeça dos meninos e jovens homens, principalmente na década de 80, 90, 2000. Ele cita filmes como American Pie, Top Gun, e mostra como a cultura, nessa live em específico, toda foi moldada para fazer os jovens homens e meninas, as novas gerações em especial, serem basicamente bestas, né? Ficarem bestializadas com essa questão do feminino e da sexualidade. Mas em específico eu quero citar o documentário Esse Tal de Amor, porque essa live, ela é uma live que ele tá trocando ideia com a comunidade dele e tudo mais, mas o documentário em si é realmente uma coisa mais aprofundada, é uma pesquisa que ele fez. O segundo documentário foi feito pelo Plaiter Pontes, que vocês já devem conhecer, faz lives comigo, a última live que eu fiz com ele foi há algumas semanas, ele é psicoterapeuta da comunidade focado na mente masculina, inclusive eu sempre recomendo ele se você está com problemas psicoemocionais que precisa resolver com um profissional. O link que tem aqui na descrição e no comentário fixado, inclusive tem descontos e bônus com ele para você fazer esse acompanhamento, tá? Porque a gente tem essa parceria. E na época que ele tinha um canal chamado Angry Fox Pilgrim, ele operava pelo pseudônimo de Kodama, ele fez um documentário chamado Indulgência Patológica e Amor Cortês. Também está linkado na descrição e no comentário fixado deste vídeo aqui. Mais de 1 hora de vídeo, é um documentário, não tem jeito, tá? Mas eu acredito que pela fluidez e pela capacidade de comunicação desses dois criadores de conteúdo, vocês vão assistir assim que passa rápido, tá? Passa rápido, mas pela densidade também de conteúdo, vocês provavelmente vão ter que assistir mais de uma vez. Então eu vou partir desses dois documentários para explicar, em suma, por que nós temos essa visão sacralizada do feminino. Ambos esses documentários que eu estou citando têm raízes medievais, então explicam o renascimento do matriarcado ou de idealizações matriarcais, ou ginocêntricas, como eu gosto de chamar, que põe o feminino no centro, né? O prefixo gino, como de ginecologista, por exemplo, significa feminino, e centrismo, pô, a gente sabe, né? Colocar no centro, colocar o feminino no centro das questões sociais, dos debates públicos, até da vida de uma pessoa, ou de uma empresa, ou de uma sociedade, de uma civilização, como está acontecendo hoje. Todos eles vão citar o nascimento dessa ode ao feminino num prisma romântico, que é aquele que nasce entre trovadores, menestréis e bardos da era medieval, que eram basicamente os cafajestes da época, sabe? Os Dom Juans. Inclusive o próprio Dom Juan, ele já remonta isso aí, né? Ele é aquele pé de valsa da era... não vai ser necessariamente medieval, eu diria mais vitoriana espanhola. Então, o menestrel era aquele cara que ficava fazendo poemas e ficava bajulando as damas, principalmente da alta casta da Europa, enquanto elas ficavam na janela, admirando aquela serenata que eles faziam. E é claro, tudo aquilo era para quê? Para comer e sair fora. E era o que acontecia. Essas mulheres da alta casta, que naquela época era presumido que elas se casassem virgem, até como uma forma de manter a linhagem, manter a nobreza da família. Ela estava prometida a algum homem, algumas já estavam até casadas mesmo, ou noivas, né? Já estavam em noivado. Mas vinham esses homens que eles tocavam muito bem, faziam poemas e tinham uma boa voz, então eles cantavam para elas, faziam as famosas serenatas. Para, obviamente, entrar nas calcinhas delas, única e exclusivamente. Comia e saía fora. E haviam muitos casos de filhos bastardos que nasciam assim, o pai nem sabia, né? Falsidade paternal. Tinha o caso da mulher que perdia a virgindade antes do casamento e mentia, dizia que era virgem, quando na verdade perdeu com um bardo desse aí, um menestrel, um
um trovador errante. Então toda essa cultura romântica trovadorista, ela partiu desses homens que eles usavam a lábia, a música, o canto, toda essa estética de ficar adorando o feminino e dizendo o quanto ela é linda, o quanto ela é especial, o quanto ela é perfeita, única e exclusivamente para comer, tá? Comer e acabou. Esses caras, eles eram errantes, eles eram aquele arquétipo, é um arquétipo, tá? Do errante, do homem que anda por aí, do forasteiro. Tinha também os cavaleiros errantes, no estilo Dom Quixote, brincadeira, Dom Quixote, né? Essa coisa dele com a Dulcinea. A cavalaria errante, por outro lado, ela não era tão cafajeste assim. Como mostra o conto de Dom Quixote, eu quero falar Dom Chicote, eu não sei porquê, cara, lá ele. Você, acompanhando aquela história do Dom Quixote, você percebe que ele tinha uma ideia um pouco mais contida a respeito da paixão que ele tinha pela tal da Dulcinea. E aquilo ali é o exemplo perfeito de waifuísmo, né? Ele viu a mulher só uma vez na vida e ele começa a projetar virtudes e fazer loucuras por ela. Obviamente, Dom Quixote é um cara doente da cabeça. Nós percebemos ao longo do livro, principalmente no arco ali dos moinhos de vento, que ele é um homem alucinado. Tá? Então, a tentativa, pelo menos a interpretação que eu tenho do livro, é mostrar justamente que essa projeção de virtudes numa mulher real é absolutamente alucinação, como o Dom Quixote estava sofrendo ali. Então o waifuísmo ele vem para mostrar que há uma diferença muito grande entre o que a mulher mostra para você o que ela é, ou as evidências que ela compartilha com o mundo, e aquilo que você entende dela. Existe realmente uma lente nos olhos do homem, principalmente quando ele está apaixonado, que tende a ver a mulher, o feminino, como melhor do que ele realmente é. E isso foi uma adaptação evolutiva necessária para a reprodução. Se os homens vissem as mulheres da forma que eles veem outros homens, acabou. Não existe apaixonamento, o homem não vai querer prover e proteger para uma mulher, ele não vai a ver como especial, ele não vai a ver como uma criatura que merece proteção, como uma criatura pura, santa, bonitinha, especial. Não, ele vai a ver como um ser humano como qualquer outro, e isso é ruim para a reprodução. Isso foi ruim para a manutenção da espécie. Então a própria natureza ela criou um mecanismo na sua cabeça para você ficar projetando virtudes, principalmente sobre informações que você não tem a respeito de uma mulher. Como é que isso ocorre? Você vê ela se comportando bem em uma coisa e você generaliza para as outras. Então se você vê uma mulher que frequenta a igreja, automaticamente você já projeta que ela é virgem, mesmo você não tendo essa informação, porque você não está dentro da calcinha dela. Mas é meio que natural que o ser humano faça isso, principalmente o homem em relação à mulher, até mesmo no fenômeno de preconceito. A mente humana ela precisa julgar muito rápido. A verdade é essa. Então, se você está andando na rua e vê um cara sem camisa, todo tatuado, de pele escura, com cabelo pintado de vermelho, vindo na tua direção, você com o celular na mão, não é de se espantar que você queira cruzar a rua para se proteger. Então é um mecanismo de sobrevivência esse. E é um mecanismo de seleção sexual esse que o homem faz da projeção de virtudes em uma mulher. Então esse é um processo que o homem precisa estar consciente, assim, imprescindivelmente. Se ele não estiver consciente de que a mente dele prega peças mesmo, e se ilude em relação às mulheres, ele vai cair no famigerado laço do passarinheiro, como dizem, né? Então você une esse fenômeno biológico, essa tendência instintiva que o homem tem a projetar virtudes numa mulher. Una isso a uma cultura que começou a perceber que lá em épocas medievais, que as mulheres elas ficam mais abertas, literalmente, a homens trovadores, sabe, cafajestes, aqueles que têm a fala mansa, a famosa lábia, que inclusive influenciou o que nós temos hoje como cultura do PUA, o PUA, né? Essa sigla significa Pick Up Artists, que significa, traduzindo livremente para português, artistas da sedução. Os exemplos que nós temos no Brasil são Manual do Homem Moderno, Nerd Sedutor, Sedutor Afro, aquele Fealves, Sedutor Nato, enfim, esses caras tirados a sedutores que tentam vir com táticas e modos para pegar mais mulher. Estou apenas citando esses caras, não estou criticando.
cada um faz o que quiser da vida. Então os homens perceberam, e talvez tenham percebido antes, mas só temos registros históricos contundentes disso lá na época medieval, que simplesmente ficar inflando o ego de mulher é uma coisa que faz elas darem muito mais fácil. E é uma coisa que você hoje tem que fazer. Você sabe muito bem que se você não ficar elogiando e validando o ego de uma mulher, ela não abre as pernas para você. Simples assim, as mulheres querem isso, elas gostam disso, elas adoram os cafajestes que ficam soltando mentiras doces no ouvido delas. É por isso que quando uma mulher está acima do peso, ela fica pedindo validação para as amigas e para os homens que gostam dela, e as amigas obviamente vão dizer: não, amiga, você não está gorda, claro que não, você está linda. Mentira! Elas precisam dessa validação e elas forçam os homens a mentir para elas e dar essa validação como forma de dar a eles a gratificação sexual que eles querem. Então os menestréis, os trovadores errantes daquela época perceberam isso. E aí, é claro, começou-se a criar uma cultura de outros jovens que estavam percebendo: peraí, olha esses caras, meu irmão. Eles estão comendo as mulheres mais gostosas de alta casta e estão deixando um monte de homem corno ardido por aí e estão levando a melhor, Eles estão sujando o peru de graça, eles chegam, tocam uma musiquinha na janela, falam alguma besteira, recebe um babão, toma uma punhetada, ou mesmo a guria dá pra ele no beco escuro, ali atrás da casa mesmo, só vira a bunda na janela, ele enfia a mão, bota a língua, bota o peru pra fora. Isso acontece muito até hoje, tá? Nossa, cara, eu sempre vou lembrar dessa história. Eu morava em uma cidade pequena. Antes de eu morar na última cidade que eu morei a maior parte da minha vida, até a pré-adolescência eu morei em fazenda, mas era uma fazenda muito grande, tá? E era aquele tipo de vida bucólica na década de 90, começo dos anos 2000, que muitos de vocês acreditam que não tinha essa putaria toda, não era sacanagem assim, as pessoas do interior eram mais certinhas e tal. E era uma fazendinha de raízes cristãs católicas, tá? Todo mundo frequentava a igrejinha, tinha a capelinha lá da fazenda e tudo mais. E aí, os trabalhadores, eles moravam num vilarejo, né? Eles moravam numa vilazinha, tinha várias vilazinhas, a fazenda era enorme, tá? Vários hectares. Foi do Banco do Bradesco, ela pertencia ao Bradesco, então era uma das maiores fazendas do estado, quiçá do país inteiro. E, cara, naquela época, já tinha boatos de que uma guriazinha, tá? De 13, 14 anos ali, ela ficava na janela do quarto, num bequinho, assim, que se passava ali mal iluminado, né? Para ir para uma outra área da vila, ela ficava na janela do quarto dela que dava nesse bequinho, a partir de uma certa hora da noite, e quem passasse ali podia passar a mão nela ou ela passava a mão nos caras, né? Tinha boatos de que ela dava o babão, tinha boatos de que ela botava, né, a bunda para fora ali para os caras darem uma mexida ou até mesmo botarem nela. Então, para mim, que era criança na época, eu só fiquei sabendo quando a manilha estourou, entendeu? E a merda foi para todo lado. E aí rodou a vila inteira, rodou a fazenda inteira. Os pais e os familiares todos foram à defesa, disseram que aquilo era calúnia, que era mentira, porque ela era virgenzinha, porque ela era santinha, olha a idade dela, ela tem 13 anos. Ah, não, porque ela vai pra igreja e não sei o quê. Eu era moleque na época, tá? Eu só ouvi isso aí quando a merda estourou. Também todo mundo ficou sabendo. E, assim, eu sempre tive contato muito cedo com o tal do profano feminino. Talvez isso tenha me facilitado a consumir a Red. Muito cedo eu tive contato com o profano feminino. Tem os casos da escola e da faculdade também, que aí já vão ser alguns anos à frente nessa história, mas também eu considero que foi um contato bem cedo. Mas voltando ao assunto, o que eu estava tentando dizer é que naquela época medieval começou-se a criar uma cultura de trovadores porque eles estavam comendo muita mulher bonita de alta classe de graça e até deixando muito cara corno. Enquanto os homens da alta casta eles tinham que prover e proteger, se casar, botar um anel, fazer a corte, pagar dote e se relacionar com a família para ter acesso ao corpo, ao sexo daquela mulher, até a fertilidade dela, né, até ter filhos com ela, tinha os trovadores ali, meu irmão, pegavam um cavaquinho, né? Naquela época, obviamente, provavelmente era um banjo, talvez algum outro instrumento, uma flauta até mesmo, qualquer coisa, cantava, fazia uma musiquinha, jogava uns poemas ali, que provavelmente ele usava em todas as outras que ele comeu, e, meu irmão, levava embora, quiçá até inseminava e deixava pro outro trotar
otário criar, entendeu? O negócio funcionava muito bem e funciona até hoje e é uma coisa que perdura até hoje, porque as mulheres caem nesse papo, elas gostam, tá? Não acreditem assim que elas são enganadas, que ai, o homem mente, nada, a mulher sabe que é mentira. Sabe quando ela tá acima do peso e ela pergunta pra amiga, amiga, você acha que eu tô gorda? Ela claramente tá gorda. A amiga mente e ela finge que acredita. Ela quer acreditar. A mesma coisa no homem da lábia fina. Só que assim, os homens mais suscetíveis, e esses são a maioria, eles começaram a acreditar piamente, tá? Piamente, no que eles estavam falando, nas mentiras que eles estavam jogando para as mulheres. As mentiras entre aspas, né? Nos elogios, naquela coisa de você é filha de uma deusa, você é uma princesa, você é linda demais. Você é isso e aquilo, seu corpo é escultural, meu Deus, como você é linda. Meu irmão, isso, os caras saturaram isso de tal forma que ficou gentrificado. Ficou óbvio demais, entendeu? Foram séculos e séculos dessa lábia. E hoje, o PUA e os Pick-up Artists, que podemos dizer que são os herdeiros desses trovadores errantes, eles estão tendo que criar métodos e métodos, e jogo do texto, e a conversa infinita, e o curso de não sei o quê, que naquela época, ou talvez até algumas décadas atrás, você só precisava da lábia fina, fazer um poeminha, talvez saber tocar um instrumento que você comia quem você quisesse. Hoje não, hoje os caras abusaram, saturaram dessa estratégia, e é por isso que para você comer uma mulherzinha hoje, você tem que, meu Deus, mas tem que lamber o pé dela, tem que inflar o ego, encher o saco. E os homens mais suscetíveis, eles começaram a acreditar nas próprias mentiras. Não mentiras, né? Podemos dizer assim, exageros que eles estavam dizendo. Tipo, você é linda, você é perfeita, você é uma deusa e blá blá blá. E muitos caras realmente acreditam, tá? Acreditam que mulheres elas são seres perfeitos, que são seres lindos, incapazes de maldade, incapazes de transgressão, que são seres ingênuos e inocentes. É um tipo de alucinação programada que os próprios homens colocam na própria cabeça porque eles repetem muito isso. E eles têm que repetir porque as mulheres querem ouvir. E se ele não ficar repetindo isso, ele não come ninguém. O cúmulo disso é sempre o feminismo. É sempre o feminismo. Porque o feminismo ele se sustenta em cima do cavalheirismo. Por que você acha que mulheres precisam de uma delegacia especializada? Porque, na teoria, pelo menos a teoria da existência dessa delegacia é que mulheres são seres tão incapazes de fazer a própria defesa que elas precisam de leis e a delegacia especializada que vai além, que dá proteção além do que é dada a qualquer outro cidadão. Existem mais leis exclusivamente femininas hoje do que para crianças que são realmente seres que não conseguem se proteger, seres realmente incapazes intelectualmente e fisicamente. Só no mandato do último presidente foram mais de 80 leis exclusivamente femininas. Entendeu? Então o feminismo ele se sustenta nessa loucura masculina. Isso é loucura, a gente sabe. Apaixonamento é o quê? É uma loucura socialmente aceita. É por isso que o matriarcado ele só vem depois do patriarcado. O feminismo ele só existe por conta do patriarcado, entendeu? E veja só como é a ingratidão feminina. Elas criticam o patriarcado hoje. O feminismo ele é contra o patriarcado, o machismo e diz que isso tem que acabar. Mas como eu expliquei em vídeos anteriores, o feminismo nasceu de mulheres da elite que eram sustentadas e tinham tempo suficiente para teorizar essas narrativas feministas. A mulher que ela não era sustentada por um homem, que ela não era provida por um homem, ou seja, que ela não estava sob o patriarcado, ela não tinha tempo suficiente para inventar essas coisas. Ela tinha que lavar roupa no rio, ela tinha que cuidar da roça, ela tinha que cuidar da casa, dos filhos. Só as mulheres que tinham empregados, tá? Que inclusive sustentavam suas benesses sob outras mulheres. As babás que cuidavam dos seus filhos, as empregadas que cuidavam da sua casa, é que elas tinham tempo para inventar essas putarias todas. Então é aquele negócio, é ingratidão feminina, entendeu? Quanto mais você dá a uma mulher, mais ela tem tempo suficiente para inventar coisas para destruir você. Então, inevitavelmente dá nisso. É por isso que eu sou absolutamente contra o patriarcado. Eu sou aceleracionista. Para mim tem que continuar do jeito que está. Na verdade, tem que, entre aspas, piorar, né? Tem que continuar assim. Porque o patriarcado é uma rebobinada de fita. Se você volta para o patriarcado, vai dar inevitavelmente no feminismo, parceiro.
É por isso que tradicionais conservadores não são nossos aliados. É por isso que freacionistas, resgatistas não são nossos aliados. Eles vão tentar fazer uma rebobinada de fita e tentar botar mulheres numa posição que, no fim das contas, elas não querem estar. Eventualmente, elas vão se rebelar, elas vão reclamar dos mesmos problemas, ou pelo menos das mesmas condições que elas estavam sendo impostas no patriarcado, vai dar inevitavelmente na mesma merda, porque o homem, culturalmente e até evolutivamente, ele foi feito para servir mulheres. Eu já falei isso para vocês. Existem mecanismos endócrinos aí no seu corpo que dão um surto de endorfinas e testosterona quando você vê uma mulher feliz por conta de você, uma mulher feliz em te ver, o sorriso feminino, essa coisa da atração genuína que os homens tanto querem. É justamente isso. Essas piras estéticas que principalmente a galera resgatista, tradicional conservadora do Twitter e do Pinterest gosta de ter, de uma família feliz. É sempre uma mulher que está vivendo como se tivesse retornado ao Éden, porque um homem sustenta ela, porque um homem provê para ela, porque o homem deu a ela filhos e uma casa no campo e uma vida especial e blá blá blá. Enfim, o mundo não é lindo assim, o mundo não é perfeitinho assim. As próprias mulheres e os homens também não são perfeitinhos como se imagina, como os próprios homens imaginam que são, ou como as mulheres querem acreditar que são também, como os homens querem acreditar que as mulheres são. O mundo é cheio de problemas, o mundo é feio, o mundo é complicado, entendeu? Não existem fórmulas, não existem métodos simples e fáceis que vão resolver todos os problemas. Então, a grande verdade é que os homens querem acreditar que as mulheres elas são seres angelicais, digamos assim, até moral e eticamente melhores ou superiores a eles. E, inclusive, essa é uma ilusão tão generalizada no mundo moderno que nós já estamos vendo CEOs, tá, de grandes empresas, atores, influenciadores e até mesmo grandes corporações como a ONU dizendo que mulheres são mais capazes que os homens de gerir o mundo, que mulheres elas são mais justas que os homens. Então, esse é o fenômeno do ginocentrismo. Realmente acreditamos, como civilização hoje, que as mulheres elas estão a um patamar superior no quesito moral, no quesito valores, no quesito virtudes e ética sobre os homens, né? O que absolutamente não faz sentido algum. Não faz sentido, não tem evidências disso. Porque, em grande verdade, as pessoas só dizem isso porque querem o comunismo. O comunismo é mais defendido pelas mulheres, só que a gente sabe a merda que o comunismo causa. Então vamos usar aquelas evidências do tipo: se você dá 10 balinhas para um grupo de 5 meninas, elas dividem irmanamente entre si. Enquanto se você dá 10 balinhas para um grupo de 5 meninos, eles vão tentar competir para quem vai ganhar o máximo número de balinhas. Então talvez surja ali um sistema de aposta, pior que é engraçado, cara. Essa porra acontece mesmo. Já fizeram o teste, é batata. Você junta um grupo de guris e dá uma quantidade de balas ali para eles dividirem entre si ou fazerem o que quiser. Eles começam a competir pelo máximo número de balas. Então, tipo, se eu ganhar a corrida de você, você me dá suas balas. Se eu perder, eu te dou as balas. Enquanto as meninas tendem a divisão comunal ali. Só que o que não dizem sobre esses experimentos é que é muito comum que as meninas deixem alguma de fora. Então tem sempre uma ali que vai dividir entre as amigas, que é bem o conceito do comunismo, né? Os amigos do rei, e vai deixar alguma de fora, aquela ali que é menos queridinha do grupo. Já os meninos, eles têm um senso até de justiça mais aflorado, do tipo, quem for mais capaz vai levar a porra toda. Não tem essa de quem é amigo do rei e quem não é. Se eu ganhar a corrida de você, eu vou levar tuas balas, meu parceiro. E o comunismo é justamente isso. E é isso que a ordem, né, mundial atual, ela quer a implantação do comunismo, dos amigos do rei, entendeu? Então, cria-se essa ideia de que mulheres elas são mais justas e mais capazes de gerir o mundo, porque, na verdade, elas são mais influenciáveis e elas tendem a essa coisa de amizade com o rei, com os poderosos. Elas fluem para os homens poderosos. E o que a gente está vendo na nossa civilização é justamente isso. Então tem se criado essa ideia na cabeça dos homens de que as mulheres realmente são santinhas, são bonitinhas, são tudo isso e aquilo que dizem mesmo e tal, também usando propagandas hipersexuais, como nós vemos aí, como nós vimos naquela live que eu citei do tiozão, através de filmes, através de propagandas. Então vai se convencendo os homens de que sexo é tudo que eles têm que buscar e que a masculinidade deles depende dessa validação que as mulheres dão.
Então, assim, para você ser considerado homem na sociedade, uma mulher tem que te dar concessão através do sexo dela, como se fosse um aval, um documento que te considera homem de verdade. Então isso já põe os homens numa situação de submissão, sabe? De buscar validação das mulheres, do tipo, por favor, me dê acesso à sua vagina para que eu possa ser considerado um homem na sociedade, para que eu não seja considerado um vigião, um cabaço. E óbvio que a mulher vai cobrar pedágio disso aí. Ela não vai dar de graça, ela vai falar, então você vai ter que me oferecer alguma coisa em troca. E até aí é justo, claro, perfeitamente justo. Só que o sistema no qual elas oferecem o sexo não é bem justo. É a coisa dos amigos do rei, novamente, é o comunismo. Existem homens que pagam muito mais barato e outros que pagam muito mais caro pelo sexo delas. Então o homem muito atraente, a exemplo do menestrel, do trovador errante, como eu citei, ele vai comer, sair fora e vai levar todo o benefício que a mulher oferece a um preço baixíssimo ou quase nada. Agora, se for um cara não muito atraente, aí vai ter que fazer negociações com ela. Vai ter que pagar jantar, vai ter que oferecer relacionamento, fidelidade, um monte de coisa. Quando, na verdade, teve vários outros ali que comeram a preço baixíssimo, só uma bajulaçãozinha e levou embora. Então, o que é que os homens começam a pensar? Opa, peraí. Se tem cara pagando muito mais barato por um produto que eu quero, eu vou me comportar feito ele, porque eu quero ter essa mesma negociação. Claro, você não vai querer ser o panaca. Existem muitos, né? Existem muitos, claro, porque eles ainda acreditam nesse negócio de, mas vamos fazer pelo certo, dentro das 4 linhas, vamos jogar o jogo. Esse negócio de 4 linhas, essa loucura que os homens têm pelas 4 linhas, tá fazendo eles se ferrarem. Depois você é Charlie Kirkado aí, porque você joga nas 4 linhas da direita moderada para seguir tudo certinho, né? Ou então você é bolsonarado aí e é preso porque você queria jogar nas 4 linhas. Enquanto os amigos do rei, né, como a gente conhece muito bem aí, estão na moral. Mas enfim, era por isso que os homens exigiam virgindade, do tipo, porra, a mulher, beleza, ela quer minha provisão, minha proteção e tudo mais para ela me dar sexo, fertilidade e etc. Tá, mas se ela não for virgem, isso significa que algum cara já levou isso embora e não ofereceu nem o que eu tô oferecendo, né? Nem o mínimo do que eu tô oferecendo. Então que porra é essa? Pera aí, eu chego numa loja para comprar laranja, tem um cara levando o quilo da laranja a R$10 e eu tô tendo que pagar 100. E você percebe que esse tipo de visão que eu tô tendo a respeito de sexualidade, de mulheres, etc., é uma visão que só pode vir de quem tá desapaixonado. Um cara que ele tá apaixonado, ele vai surgir com essas loucuras tradicionais conservadoras, esses romances do tipo, mas mulheres não são objetos, elas são pessoas. Ai, mas você está sendo muito ríspido, muito duro. Você tem que levar em consideração as emoções, porque antes ela queria dar para um cara porque ela tinha uma emoção X, e aí agora ela só está exigindo mais para dar para você porque ela tem uma emoção Y. Ela amadureceu, ela redescobriu o seu valor, entendeu? O cara que ele tá apaixonado, ele começa a entrar no que chamamos de polo feminino. Ele começa a agir feito mulher mesmo. Ele começa a repetir, inclusive, argumentos que são usados para favorecer elas. Como se ele estivesse jogando o jogo delas e esquecendo dos próprios interesses. É por isso que o apaixonamento tende a diminuir a testosterona do homem. O apaixonamento tende a fazer o homem parecer mais afeminado mesmo. Porque é um tipo de feitiço, parece um feitiço, né? Se você observar, o cara tá enfeitiçado. Quando você é lógico e racional, você começa a pensar dessa forma que eu tô pensando, um cara desapaixonado. É muito comum também que um cara desapaixonado, para os apaixonados, ele pareça alguém amargo, duro, ríspido demais, muito crítico. E aí vem essa ideia de que ele é frustrado, ele é ressentido, porque ele nunca teve o amor de uma mulher. Justamente porque os homens que estão apaixonados, eles estão reféns dessa situação. E eles sabem que eles precisam bajular as mulheres, porque mulher que não é bajulada, geralmente não abre as pernas. Só que esses homens, eles tendem a ser os menos atraentes. Porque o cara que é realmente atraente, ele não precisa bajular tanto. É aquela regra. Quanto mais atraente um homem é para uma mulher, menos ele tem que oferecer a ela. Então esses casos assim que vocês veem que a Black Pill introduziu de homens extremamente atraentes ou extremamente famosos, que as mulheres até pagam para estar com eles, você vai ver que o homem, para ele estar naquela situação, ou ele ganhou na loteria genética, o que é raríssimo, raríssimo, principalmente no Brasil, ou ele teve que trabalhar feito um puto para conseguir a aparência e a fama que ele tem. Então, no fim das contas, ele está sempre oferecendo alguma coisa. Ele vai estar oferecendo a validação social da mulher estar se associando a um homem tão famoso, tipo um Justin Bieber. O novo Justin Bieber é aquele Jungkook, né? Eu acho que é assim que se pronuncia. Aquele maluco lá dos K-pop, lá da Coreia do Sul, sei lá.
Então esse Jungkook, cara, ele trabalhou pra porra pra ter a fama que ele tem. Talvez não a ideia de trabalho braçal, hipermasculino, de esforço, sacrifício que vocês têm, mas é um trabalho, querendo ou não. A fama que ele tem foi algo que ele conquistou, nem que seja pela aparência dele ou pelos shows que ele faz, mas é algo que é dele, ele conquistou, e as mulheres elas querem isso pra elas. Então, no fim das contas, mesmo as mulheres que pagariam, dariam todo o seu dinheiro pra ir ver o Jungkook no show dele, porra, daria um membro pra transar com um cara desse, perceba que ela ainda vai estar ganhando algo com aquilo. Ela vai poder usar a cartada de eu fiquei com o Jungkook. É assim que se pronuncia? Eu não sei. Eu nunca vi esse cara mais gordo. É porque também asiático é todo parecido, né? Se mostrar a foto de um aí, eu vou dizer é ele mesmo. E é por isso, para concluir este vídeo, que eu lhes digo que não existe patriarcado de fato. Existiu somente matriarcado. Porque o conceito que nós temos de patriarcado é aquele conceito de paterfamilias grego, de mais de 2000 anos atrás, onde o homem ele era o líder familiar e ele geria o domínio da família, sabe? As riquezas da família em especial. É pátria, que obviamente vem de pai, e arque, que é governo, autoridade. Então tem-se a ideia de que os homens eles tinham autoridade, mas na verdade eles faziam aquilo pelas mulheres. E o homem, ele não era reconhecido dentro do patriarcado se ele não tivesse uma mulher e filhos. E até hoje é mais ou menos assim. É por isso que as mulheres ficam dizendo que a dissolução do patriarcado libera os homens também. E até certo ponto é verdade, sabe? Até certo ponto nós não precisamos ter filhos e família para termos o mínimo de respeito na sociedade. Mas essa liberação, entre aspas, veio com outras perdas também. Veio com mais perdas, na verdade, do que ganhos, né? Porque a gente ainda tem que pagar. A gente ainda tem que pagar. Nós ainda sustentamos mulheres através do governo. Nós ainda somos obrigados a defender uma mulher. Culturalmente falando, negar socorro a uma mulher, culturalmente, não estou falando nem legalmente, legalmente já é uma outra instância. Culturalmente, se você nega socorro a uma mulher, meu irmão, todo mundo ao teu redor ali vai te ver mal, vai te julgar e vão provavelmente até destruir a tua reputação. Como assim você está negando socorro? No patriarcado real, nenhum homem defende outra mulher, não. Uma mulher que não está sob o domínio dele, sob a autoridade dele. Porque isso seria até, logicamente, uma traição às mulheres que estão sob a autoridade dele. Filhas, mães. Sim, as mães ficavam sob a autoridade de filhos quando o pai morria. Esposas, tinha também a poliginia, né? Primas, tias, tinha aquela coisa das sociedades, da família atômica, onde todo mundo da mesma linhagem ali ficava mais ou menos junto. Então pense, você vai defender uma mulher que não fez nenhuma negociação com você e aí você morre no processo, porque você vai defender ela de um agressor, ou você se fere nesse processo porque você tem que tirar ela de uma situação periculosa em que ela estava, nem que seja ataque de um cachorro, sei lá. Aí você se prejudica por conta disso ou até morre. Como é que ficam as mulheres que fizeram uma negociação com você e elas estavam cumprindo com a parte da barganha dela com você? Porra, se você parar pra pensar, é exatamente a mesma coisa de você fechar um contrato de exclusividade com uma empresa e ela tá anunciando uma outra marca, uma marca concorrente. Olha só que sacanagem. É quebra de contrato. Então esse negócio de ficar defendendo mulheres desconhecidas é uma loucura criada pelo feminismo moderno. E é reconhecido por lei. Experimenta você ser denunciado por omissão de socorro por uma mulher aí pra você ver se você não toma no rabo. E se você for defender, você também toma no rabo, que é muito comum, né? Ei, não tô brincando não, porra. Inclusive, tem essas propagandas que passavam na TV aberta, devem passar ainda, mas é aquele ditado, né? Quem se omite também é vítima. É um ditado dessas propagandas que ficam tentando, sabe, fuder todo mundo. É pra fuder todo mundo no processo. A mulher vai lá, se relaciona com o Zé Droguinha vai encher ela de porrada, você aplica a lei de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher e acaba dançando nessa brincadeira. É raro, mas acontece, tá? Então perceba que a cultura atual, ela mantém somente aquilo que é benéfico para as mulheres. Do patriarcado, mantém-se somente o que é benéfico. E o que não é, joga-se fora. É por isso que eu digo, é matriarcado essa porra. E ele sempre vai existir numa cultura sexólatra, porque é o sexo que as mulheres usam para manter o poder sobre os homens. Então, quanto mais estúpido sexualmente um homem for, do tipo, quem ignora buraco é a prefeitura, e
eu como qualquer uma mesmo, ou eu não quero ser um virgão, não quero ser um incel, não quero ser um lerdão, não quero ser um cabaço. Então, quanto mais ele tiver essa mentalidade, mais ele vai se submeter a negociações ruins com mulheres. E é através dessas negociações injustas e ruins que as mulheres mantêm o matriarcado, ou os benefícios que elas retiram dos homens. Então, os homens já estão percebendo que até para comer uma xerequinha, eles estão tendo que fazer mais que o pai dele teve que fazer, ou que o avô dele teve que fazer. Até para ele ter uma mulher, uma esposa, uma namorada minimamente agradável, sabe? Que tenha, assim, um mínimo de feminilidade, que seja prestativa, que tenha baixo ou zero número de parceiros sexuais. Para fazer isso, o cara tem que, meu Deus do céu, ele tem que trabalhar. E trabalhar, eu não tô falando, tipo, ter um sustento, você não ser um vagabundo, conseguir se manter, não. É papo de ficar mimando, ficar validando o tempo todo, então tem que ter uma grana firme para ficar sendo basicamente um sugar daddy. Tem que ser um metrosexualzinho, não adianta só tomar banho, manter o cabelo ali controlado, a higiene pessoal na boa e se vestir socialmente bem. Não, para você ser considerado realmente atraente, isso aí é normal, tá? Elas veem assim como normal. Você e 99%. Para ser considerado realmente fisicamente atraente para as mulheres, você tem que ter 1,80 ou mais de altura, tem que ter alguma tatuagem, quanto mais agressiva essa tatuagem inclusive for, melhor, tipo tatuagem no pescoço, braço fechado e tal. Tem que ter shape também, o cabelinho tem que estar na régua, então tem que gastar seus 30, 50 conto por semana para o maluco fazer um degradê. Aí tem outras putaria que os caras gostam de fazer também, né? Risco na sobrancelha, tem que botar brinquinho, sabe? Tem que fazer umas viadagens aí que, meu irmão, meu pai, na época dele, para ele comer mulher, era muito, muito fácil. Não tinha que fazer putaria nenhuma. Tomar banho, calça, sapato, camisa. Acabou, tá comendo gente, tá casando, inclusive casou com minha mãe nessa brincadeira. Nesse jeito aí, não, sabe? É um negócio assim que já tá bizarro. Os próprios homens deles estão percebendo que tá insalubre, não tá valendo a pena. É muita concorrência, isso é o que acontece no matriarcado também. Muitos homens se digladiando por uma migalhinha só e de baixa qualidade. Então é isso, senhores, é isso. No fim das contas, o patriarcado ele é para servir as mulheres, mas dá um pouco de autoridade ao homem. Só que ele acaba servindo as mulheres demais, é inevitável, né? Ainda mais com tecnologia, com urbanização. Aí o cara começa a criar lava-louça, começa a criar carro, começa a criar um monte de coisa que as mulheres começam a usar para se liberar do trabalho doméstico. E aí começam a se juntar entre elas para teorizar narrativas antipatriarcado, pró-feminismo. Dá no que a gente tem hoje, uma sociedade de liberação sexual, onde homens eles começam a fazer mais e mais pelo mínimo que uma mulher pode oferecer, que é sexo, que é uma coisa que não custa nada, absolutamente não custa nada para a mulher dar, entendeu? Então o cara ele tem que fazer coisas que custam para ele, no caso, gastar dinheiro, gastar tempo, bajular e tudo mais, para uma coisa que custa para a mulher só abrir as pernas. Então é um jogo, se você observar de forma material, é um jogo assim perfeito. É tipo vender areia da praia, entendeu? Você pega a areia da praia, até para vender areia da praia, você tem que catar a areia e levar para quem quer consumir, né? Elas nem isso fazem. Você tem que ir lá buscar o sexo delas. E os homens, eles foram convencidos de que isso é um jogo perfeitamente justo e que isso os valida. Eles, assim, acreditam que, porra, tô comendo. O cara tá fudido. Tá cheio de dívida, porque ele teve que financiar carro, porque ele tem que cortar cabelo 50, 60 conto toda semana para manter o degradê. Teve que fechar o braço de tatuagem, que custou 5 mil aí, tá financiando também. Pegou dinheiro na mão do agiota. Aí tem o perfume também que ele compra, que é o do mais caro, que a mulher gosta. Aí ele tem que demonstrar poder, tá fudido, tá na merda. Eu conhecia vários assim no Brasil. E ele tá falando, não, vale a pena, é uma delícia, tá gostoso, é muito bom e blá blá blá. Então já era, irmão, já era. O negócio já tá feito, pra mim acelera, o negócio tem que chegar a um ponto de ebulição, assim, um ponto de quebra, onde a macharada vai perceber, puta que pariu, fudeu. E fudeu, os caras vão perceber assim, cara, tá insustentável isso aqui, entendeu? E aí, nós estamos mais ou menos nesse ponto de quebra, os caras estão percebendo que o negócio deu errado, que deu merda, que tá tudo cagado, mas a solução que os homens estão tendo ainda é retorno ao patriarcado. E a gente sabe que isso é rebobinado de fita. A solução que os caras estão tendo é não, nós temos que novamente fechar as morais da sociedade, temos que exigir mulheres virgens, nós temos que exigir mulheres límpidas e casamento.
nós temos que controlar a sexualidade delas, nós temos que voltar ao tradicional conservadorismo mais severo, que foi o que, ironicamente, aconteceu até então na história humana. Só que hoje, eu sou muito grato por viver no mundo de hoje, cara, muito obrigado, Deus, por me fazer nascer no século... nasci no século XX, mas tudo bem, no século XXI, estou vivendo no século XXI. Hoje nós temos a opção de acelerar o processo. Antes, os caras não tinham como apelar para tecnologia, não tinham como apelar para robôs sexuais, inteligências artificiais ou até surgir com a ideia de úteros artificiais. Os caras eles precisavam de mulher para se entreter, porque, porra, tu tá no meio do nada, no meio de uma fazenda, sem energia elétrica, no meio do campo. Tu saiu do trabalho, que merda que tu vai fazer, cara? Porra, a coisa mais gostosa que tu pode fazer é comer gente. Por isso que tem aquele ditado, né? Ah, meus avós tiveram 12 filhos porque não tinham TV em casa. Pois é, porra. Hoje a gente tem videogame, a gente tem televisão, a gente tem um monte de coisa que nos distrai. Tem pornografia também. Substitui e distrai do feminino. E eu não vou mentir pra vocês, não. Se eu tivesse naquela época lá, sem energia elétrica, dificilmente eu seria vocel, parceiro. Não ia tancar, não. Então eu não tô com esse papo de, vamos retroceder, vamos salvar, vamos voltar. Não, porra nenhuma. Pra mim é pau no gato, como diz o ditado, né? Piroca não tem ombro, meu parceiro. Não tem essa de botar só a cabecinha. Vamos botar só a cabecinha. Não, vai entrar com tudo. Então os caras vão nessa de, não, vamos liberar um pouquinho a sexualidade aqui, vamos dar um pouquinho mais de direito para as mulheres aqui. Não, entrou a cabeça, vai entrar com tudo. E agora é geral. Agora, porra, não liberou sexualidade, não veio com esse negócio de agenda LGBT, sexualidade livre. Pois é, agora a gente já tá com papo de relacionamento sexual e afetivo com robôs e inteligências artificiais. Não queria liberação sexual? Pois tome aí, ó. É engraçado que no Twitter eu fico forçando a janela de Overton, né? E é aí que tu vê como as pessoas elas são muito suscetíveis e elas são extremamente frágeis nas convicções delas. Porque quando eu digo, os homens vão se relacionar com robôs no futuro, aí até as mulheres que são pró-aborto, elas ficam preocupadas com a taxa de natalidade. Mas assim a humanidade vai acabar, ninguém mais vai se reproduzir. A desgraçada é pró-aborto e fica preocupada com essa porra. Aí tem a galera também LGBT, que é a favor de trans, que é a favor dessa porra toda, e eu falo, e o que você acha da liberação sexual de homens se relacionarem com robôs sexuais? Daí os caras, eles viram conservadores do nada, meu parceiro, é engraçado. Não porque isso é estranho, não porque isso é maluquice, isso é loucura. Ué, qual é o problema? Você tá livre pra se relacionar com homens travestidos de mulher, e aí eu não posso me relacionar com robô. É hilário, cara, eu acabei percebendo que a única coisa que o progressista odeia mais que o conservador é um progressista mais progressista do que ele, cara. O Epifania ele até chegou a essa mesma conclusão quando toda vez que ele ia conversar com alguém que era pró-LGBT e tudo mais, ele falava o seguinte, ele obviamente não faz mais isso, né? Ele disse, em algum vídeo dele eu lembro dele ter dado esse relato, vocês podem até encontrar ainda porque tá no canal. Ele chegava e dizia, eu me relaciono sexualmente com a minha irmã, mas é sem intenção de reproduzir, então não tem problema de consanguinidade, então eu acho que realmente tem que quebrar esses tabus mesmo, e aí até a galera LGBT ficava com nojo, cara. Obviamente isso é loucura, né? Ele parou com isso porque isso é loucura, porque isso destrói a Mask Pill. Mas ele fazia isso e percebia que a galera progressista, a favor da liberação, a favor da destruição daquela moral tradicional conservadora, assumia uma postura tradicional conservadora quando ele era mais progressista ainda. Então, é muito engraçado, cara. É muito engraçado. Você vê que esse povo é hipócrita pra caralho e eles só querem mesmo dar a bunda e eles só querem tirar a criança do ventre, assim, não arcar com as consequências da leitada no útero. O povo só quer gozar, mas quando alguém vem e goza mais do que eles, ele fala, não, peraí, tá gozando demais. Vamos dar uma segurada aqui, vamos retornar. Então é aquele mesmo efeito de hipercompensação dos boomers, que eles também liberaram a sexualidade, divórcio sem culpa, transar antes do casamento, não sei o quê. E aí agora que eles estão vendo que a putaria está generalizada demais, eles vêm com esse papo de, opa, não, pera aí, isso é uma sacanagem? Não, nós temos... Na minha época não era assim. Era até pior, se pá. Mas é porque na época dele tava gostoso, né? Ele que tava no meio da patota, era ele que tava gozando. Agora que ele tá mais velho, que agora ele não pode fazer parte da festa, que ele quer uma menininha certinha pra se casar com ele, agora ele quer controlar o negócio de novo. É foda. Pra mim não, meu parceiro. Pra mim, joga geral aí na suruba, faz sacanagem. Continua e vai firme, eu quero ver doer. E aí a galera vai reclamar, eu vou falar, pois é, eu avisei, mas agora não vou solucionar problema nenhum. Eu não tô nem aí, eu quero minhas robozinhas e eu inclusive vou querer a minha letra lá no alfabeto LGBT. Quero, porra, tecnogamia, bota ali, tecnogâmico. Tecnosexual nessa porra, eu quero, porra, foda que já tem o T de trans, né?
Pode botar transhumanista também, porra, que se foda, eu quero minha letrinha lá também, eu quero ser legitimado na sociedade, porque vocês queriam que a piroca entrasse, mas só a cabecinha, agora vai entrar a porra toda. É isso aí, senhores, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui, forte abraço, lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre, eu vejo vocês no próximo vídeo, aqui é o Coruja, até mais.